Pessoal, graça e paz da parte de Deus, Pastor Rafael presente uma vez mais com vocês e hoje o assunto é sobre o apóstolo Paulo. Você já ouviu falar sobre a pior mensagem que Paulo pregou? Você pode até dizer, professor, quem é o senhor para avaliar a mensagem de Paulo? Não é eu que estou avaliando, foi ele mesmo quem disse isso. Paulo, quando pregou em Atenas, ele usou estratégias humanas, ele usou a visão humana, ele usou a razão humana porque estava entre os filósofos de todo o mundo naquele dia em Atenas. E ele mesmo disse que, ao apresentar-se à igreja, jamais faria o que ele fez em Atenas. Não sei se você sabe, mas quando Paulo chegou em Atenas, ele dirigiu-se até uma sinagoga, e na sinagoga havia muitos debates, muitas disputas teológicas da lei e conhecimento da época, e as pessoas debatiam com Paulo porque ele havia chegado com uma nova doutrina de que Jesus era o Filho de Deus. E Paulo pregando ali, ele saiu depois desse ambiente da sinagoga e continuou sua mensagem pregando na praça. É uma palavra grega chamada o ágora. E Paulo pregou no ágora. E no ágora ele pregava Jesus, ele pregava a ressurreição. Algumas bíblias um pouco melhor traduzida vai dizer que Paulo evangelizava Jesus. Olha a palavra, que lindo que é. E lá no ágora, Paulo pregava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paulo pregava sobre os profetas da época, citava Daniel, citava Jeremias, Isaías, Zacarias. Como Paulo sempre amou o Antigo Testamento, como ele mesmo cita muitas vezes isso em suas epístolas, principalmente em Romanos. E Paulo pregava Jesus, pregava o Deus Todo-Poderoso, ele pregava os profetas. E quando Paulo estava no ágora, havia algumas pessoas que passavam por ali. Por que razão? Porque o ágora era como se fosse um aglomeramento de pessoas que estavam ali. E nesse dia, nessa época do mês, vinha sábios de todos os lugares do mundo, porque Atenas é o berço da filosofia mundial. E naquela época, principalmente, era uma concentração mundial. E vinha líderes do conhecimento de todas as nações do mundo terem Atenas. Por que razão? A própria palavra vai dizer que eles se encontravam em Atenas uma vez por ano, para que eles pudessem estudar juntos e ver as novas informações, conhecimentos que eles haviam adquirido nesse ano de estudo, quando cada um voltava às suas terras. E justamente nesse tempo, Paulo estava pregando ali, e Paulo pregava Jesus, pregava a ressurreição, e de alguma forma esse assunto chamou a atenção do chefe, dos sábios que estavam ali. E ele disse a Paulo, que nova doutrina é essa que você prega? Que tipo de assunto é esse? Uns diziam que Paulo era um brincalhão, mas os homens sérios que estavam ali diziam assim, peraí, ele prega uma nova doutrina, ele sabe o que está falando, ele está citando a lei dos hebreus. Então isso é algo muito forte. E um dos homens que estava ali tinha uma conexão com os grandes do Areópago, porque o Areópago era como se fosse uma grande pedra da cidade, em que só subiam os grandes poderosos lá. Até mesmo alguns grandes nomes dos sábios da época, agora em nosso meio que se conhece, ainda fala sobre eles passaram por esse ágora, e Paulo teve a oportunidade de pisar no mesmo lugar que todos esses grandes filósofos que até hoje é conhecido em nosso meio. E Paulo, quando estava pregando no ágora, a mensagem de Paulo foi Jesus, foi a ressurreição, foi o nome do Pai, foi os profetas, e foi essa mensagem que levou Paulo até o Areópago. Mas quando Paulo chegou no Areópago, estando Paulo no meio do Areópago, de alguma forma o apóstolo Paulo, não sei se ele sentiu-se constrangido, ou se ele sentiu que precisava mudar um pouco suas palavras, aperfeiçoar um pouco mais suas palavras, e diante de todos os sábios, filósofos que estavam ali naquele dia, Paulo mudou 3 aspectos da sua mensagem. E isso fez com que ele ministrasse a pior mensagem de toda a sua vida. Então quero com você fazer menção ao texto agora, quando Paulo chegou em Atenas, capítulo 17, 14, a gente vai falar sobre isso, mas especialmente, subindo Paulo no Areópago, quando ele recebeu a oportunidade para começar a falar, ele viu um altar. E Paulo usou o seguinte termo, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Até então, os homens fazem e dizem o que eles quiserem. Diz o texto assim, aquele pois que vós honrais, não conhecendo, este é o que vos anuncio. Primeiro erro da mensagem de Paulo, ele pregou um Deus sem nome. Como assim um Deus desconhecido?
Ah, professor, mas eles não tinham conhecimento desse Deus independente. Não podemos afirmar aquilo que o homem vive como se fosse a realidade de Deus. Deus não é um Deus conhecido. Ele falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim serei conhecido eternamente. Então, como assim o Deus que não é conhecido? Então, olha o aspecto humano da mensagem de Paulo. Primeira coisa, ele pregou um Deus sem nome. E Deus, o Pai, na sua essência, ele se difere nos muitos nomes. Por que razão? Porque um só nome não é capaz de definir, a não ser o tetragrama do seu nome, que é o nome da divindade. Mas Deus é chamado Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus da nossa bandeira, o Deus da guerra, e assim vai os diversos nomes do Pai. Então o Pai tem nome. Aquelas pessoas poderiam não conhecer ao Deus de Paulo, mas Paulo poderia falar: hoje eu quero colocar para vocês um nome nesse altar. Então ele não tinha que falar: eu prego o Deus desconhecido, eu vos apresento o Deus que falta pôr o nome aí. E não foi isso que ele fez. Ele pregou sobre um Deus que não tem nome, um Deus que não é conhecido. Como não? Se a palavra diz que ele é conhecido de geração em geração. Então, o primeiro erro da mensagem de Paulo foi esconder o nome do Todo-Poderoso, esconder o nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Então, olha o que eu vou dizer: não quer começar a errar na sua mensagem, não esconda o nome de quem você prega. Não esconda o nome do Deus a qual você anuncia. E Paulo, continuando ali a sua mensagem, vai dizer: o Deus que fez o mundo, todas as coisas. Ótimo, só que Deus, qualquer um ali era chamado. Qualquer um era chamado de Deus. Cada um vinha para aquele ambiente. Paulo falou: eu vi aqui muitos santuários, eu vi aqui muitos altares, e um deles estava assim, ao Deus desconhecido. Só que a palavra Deus para eles era comum. Qualquer um chamava aquele a quem ele crê de Deus. Ora, se a pessoa crê que o pedaço de pau é Deus, para ela aquilo lá é Deus. Ele tinha que citar o nome. Eu prego o Deus de Abraão, eu prego o Deus de Isaac, eu prego o Deus dos Hebreus, eu prego o Todo-Poderoso. Ele tinha que citar o nome. Deus não define Deus, entende isso? A palavra Deus não define Deus. Porque o sentido Deus, que vem do sentido Jeová e Adonai, né? Ou Jeová e Elohim. Então existem os nomes genéricos e específicos de Deus. Por exemplo, o nome Elohim, tanto Deus como uma entidade negativa pode usar esse nome Elohim. Só que o nome Jeová, segundo a tradução, é o que muitos têm, tá? Como o tal do Jeová, que não é o nome dele, perdeu-se a pronúncia do nome, mas vamos lá, o tal do Jeová, só o Todo-Poderoso pode usar. Então, quando eu falo o sentido de Deus, isso não denota quem ele é. Claro, Deus é o soberano, poderoso, mas qualquer outra entidade negativa pode ser chamada de Elohim, pode ser chamada de Deus. Agora, o Todo-Poderoso, o grande eu sou o que sou, né? Aí é outra conversa, o tetragrama do nome que define a pessoa de Deus, que ele tirou a pronúncia da terra para os homens não escandalizar o seu nome. Isso é algo muito forte, isso não define. Então, quando Paulo disse: eu prego Deus desconhecido, isso não motivou eles em nada. Aí então ele vem mudando, ele continuando pregando e vendo que não causou nenhum efeito, chocado porque lá no Ágora ele havia pregado Jesus, a ressurreição, o Deus Todo-Poderoso. Então Paulo está mudando a mensagem, e acontece em muitas vidas, em que eles estão pregando nas igrejas simples, eles pregam Jesus, pregam a ressurreição, eles pregam o Pai, pregam o sangue, a mensagem, mas quando eles vão para um ambiente um pouco mais elevado, eles querem mudar a mensagem. Mas quem te colocou no Areópago foi a mensagem do Ágora. Então por que razão que você está tirando a mensagem do Ágora e tentando criar a mensagem para o Areópago? Ei, quando você for na sua sede, não mude sua mensagem. Quando você estiver pregando no meio de mestres, pastores, não mude sua mensagem. É a maior hipocrisia da igreja, meus irmãos. Eu quero saudar tal pessoa, eu não sou digno de falar, então deixa a pessoa que é digna falar. Quando eu vejo isso, eu vejo em igreja. Irmão, quando eu vou pregar nessa igreja, eu sou ético no extremo. Pastor, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Igreja, vamos à palavra? Acabou. Por que razão? Porque não estou ali para lisonjear homens, estou ali para pregar o Deus Todo-Poderoso, para pregar o Deus que tem nome. E Paulo fez outra besteira. O que, professor? Versículo 27, Paulo falou, olha a linguagem poética dele, porque nele vivemos e se movemos e existimos, como também algum dos vossos poetas, olha aí, disseram, porque somos também a sua geração. Então, olha que Paulo, em vez de Paulo pregar os profetas, Paulo pregar Daniel, Ezequiel, Jeremias, dizer, a profecia dizia esse tempo, vocês têm que se converter. Ele era apóstolo dos gentios. E olha o que eu vou dizer,
Um representante de cada nação da terra estava ali naquele dia. Paulo pregaria a todas as nações de um único culto. Por que razão? Porque se Paulo pregasse Jesus, o Deus que tem nome, se Paulo pregasse a salvação e cada um deles se convertesse, eles não voltariam para suas terras, para suas nações com um novo Deus, ele voltaria com o Deus. Pensa a obra missionária que Deus deu a Paulo a oportunidade de fazer em um único culto. E a maior mensagem de Paulo, que era para ele pregar e ganhar nações, ele usou subterfúgios humanos. Isso é algo que muda totalmente a nossa mentalidade concernente à mensagem. Porque as maiores oportunidades é onde você será colocado a crivo. Porque Deus quer saber se você vai continuar pregando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele quer saber se você vai continuar pregando os profetas. Ele quer saber se você vai continuar pregando Jesus. E Paulo nem Jesus citou, porque no versículo 30 Paulo falou: porquanto tem determinado um dia em que justamente há de julgar o mundo por aquele varão. Como assim varão? Não, Deus julgará o mundo por Cristo. Então Paulo está pregando um Deus desconhecido. Paulo está trocando os profetas por poetas e está colocando Jesus como um varão. E o nome de Jesus? E o evangelho em que Paulo pregava no Ágora? Paulo mudou toda a mensagem. E o texto vai acabar dizendo: assim Paulo saiu do meio deles. Assim como? Pregando o varão, pregando os poetas e pregando um Deus sem nome. E como acaba o capítulo 37? Porém, chegando-se alguns varões a ele, creram, entre os quais foram Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com ele outros. Ah, professor, gerou almas, gerou igreja, gerou obra missionária. Todos os lugares que Paulo passou, ele fundou uma igreja, ele fundou uma pedra, ele fundou um altar. Ei, existe a igreja de Atenas? Não existe. E Paulo desce frustrado, Paulo desce acabado. Como isso prova? Vídeo 18.1, acabou 17:18.1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então quer dizer que quando Paulo sai de Atenas, Paulo chega em Corinto. E em Corinto, Paulo revelou a frustração que ele passou em Atenas. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 2, tem que estudar, tem que estudar muito. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Ele vem pregando no capítulo 2 dizendo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, está mudando a mensagem já. Ele não está pregando um Deus desconhecido, ele está pregando um testemunho, isto é, o Deus que obrou, o Deus que viveu, o Deus que criou. Olha a diferença da mensagem agora. Ele falou o quê? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavra ou de sabedoria. Lembra Paulo usando a poesia em meio aos filósofos? Lembra Paulo usando estratégia humana lá em Atos 17? Versículo 2: porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus o Cristo, meu Deus, e esse crucificado. Lá ele colocou o varão, ele falou o quê? Eu, na igreja, nunca mais faço isso. A partir de hoje eu prego Jesus, só Jesus o Cristo basta. Olha aqui que mensagem, versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza, temor e tremor. Não foi assim que Paulo subiu no Areópago? O ego dele, a oportunidade. Paulo falou em Corinto: eu chego em temor, tremor e fraqueza. Quero perguntar, como você sobe no altar? Esses dias, finalizando aqui, eu vi uma pessoa que disse assim: eu, quando subo no altar, eu subo e desço, não sinto nada. Já digo logo, processos de queda. Porque se você pisa no altar e você não sente o temor de Deus, algo está de errado com você. Precisamos ministrar temor em tremor e em fraqueza. E no versículo 4 Paulo falou: a minha palavra e a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Ele está se consertando aqui. Ele está jogando para fora as frustrações daquele culto que você prega e ninguém é salvo, ninguém é batizado com o Espírito Santo, ninguém glorifica a Deus. Sabe por que razão? Porque você tirou o nome de Deus, você tirou os profetas e você tirou Jesus da sua mensagem. Que conteúdo precioso! Todo o capítulo 2 de Corinto é Paulo se explicando à igreja: não erre como eu errei,
Não tire Jesus da mensagem, não esconda o nome de Deus, não troque poetas ainda pregue os profetas, porque precisamos manter o padrão da mensagem. Com isso, deixo hoje essa mensagem ao seu coração e eu quero finalizar dizendo: sabia que Paulo foi preso em Roma para poder pregar a todo mundo da sua época, porque ele mudou a mensagem em Atos 17? Deus permitiu uma prisão ao apóstolo para que ele pudesse pregar a todo mundo, porque ele falou na mensagem. Olha o que eu vou dizer: você vai cumprir o seu propósito, nem se for na sua morte como Sansão. Mas olha o que eu quero dizer: não espere Roma te prender a você cumprir o propósito. Obedeça em Atenas, pregue Deus, pregue o Todo-Poderoso, pregue Jesus, pregue os profetas, para que você não seja colocado numa prisão, porque se você entrar na prisão, você vai pregar o Deus Todo-Poderoso, você vai pregar Jesus e os profetas. Eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.